Olá, turminha, tudo bem? Vamos retornar então às nossas aulas. Olha que legal, que bacana. A prof já estava com saudade de vocês, né? Bom, para a gente iniciar, vamos pegar a nossa programação da semana, para quem está em casa, né? Quem está na escola, então vai acompanhar comigo em sala de aula, certo? Sempre lembrando dessa informação que é importante. Quem que assiste a videoaula é quem está em casa, certo? Quem está na semana que tem aula presencial vai ficar fazendo as mesmas atividades, mas com a prof em sala de aula. Bom, então vamos lá, que a gente tem o dia de hoje, tá? Estamos num novo mês, olha aqui, ó, segunda-feira, dia 2 do mês 8, ou seja, 2 de agosto. Quando vocês retornarem, a prof vai estar então vai estar entregando o calendário do mês de agosto para a gente atualizar aí no nosso caderno, certo? Ótimo, então vamos observar as atividades de hoje. A gente vai iniciar a aula fazendo a atividade de retorno das férias. Então, uma folha que a prof enviou para vocês, tá? E a gente vai falar um pouquinho de como foi essas semaninhas que a gente ficou em casa, né? Apesar da pandemia, o que a gente conseguiu fazer nas nossas férias, né? Então, vamos lá. O que eu fiz nas férias? Então, do mês de... Que mês que foi essas férias que a gente teve, pessoal? Se hoje a gente está no dia 2 de agosto, qual que é o mês que vem antes de agosto? Vamos relembrar? É julho. Então, todo mundo vai ter que colocar aqui, ó. Julho, certo? Ótimo. Então, aqui, ó. O que mais gostei foi... Vamos fazer uma lista dos itens que a gente mais gostou. Como é que eu faço uma lista, prof? Um item embaixo do outro. Por exemplo, aqui a prof gostou o quê? Gostou de passear. Então, vamos colocar aqui, ó, item 1. Gostei de passear. Que mais? Quais foram as ações que a gente fez, que a gente gostou de fazer nas férias? Item 2, o quê? De brincar, de correr, de visitar a família. O que vocês fizeram? Então, a gente vai colocar as ações aqui, tá? Então, vamos colocar aí pelo menos 3 ações, tá? 3 coisas legais. Quem quiser colocar mais, pode colocar. Menos, não pode. 3, tá bom? Então, agora aqui, ó. Com quem mais adorei me divertir? Qual que foi a pessoa que você mais gostou de brincar, de fazer suas atividades nas férias de inverno? Ou seja, nas férias de julho? E aqui, lugares que fui. Aí cada um vai colocar a lista também, uma lista, né? A lista a gente sabe que os itens são colocados um embaixo do outro, né? Então vamos colocar aqui, ó, lugares que fui. Vamos começar com essa linha aqui, que aqui ficou espremidinho. Então aqui, ó, por exemplo aqui, vamos ver. Quem foi, por exemplo, Salto Ventoso? Aí vai escrever o nome do lugar, Salto Ventoso. Aí, por exemplo, eu fui na casa da vovó. Então, vou colocar casa da vovó. Vamos colocar aqui, ó, item 1. Casa da vovó. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Cada um foi em um lugar, daí vocês vão colocando aqui, certo? Ótimo. Depois que a gente terminou de preencher, não se esqueçam de colocar a pessoa que vocês mais se divertiram nas férias, tá? Prof, eu não me diverti com o meu pet, com o meu bichinho. Pode ser o nome do teu bichinho, tanto faz, tá bom? Ótimo, então a gente vai pintar, né, todo aqui, ó, nos pintar o solzinho, o título, aqui a gente tem a letra vazada, que é essa letra que tem um espaço em branco dentro, a gente vai pintar também, e depois, então, a gente vai recortar ao redor da margem, relembrando, né, margem aqui, ó, pessoal, a gente não tira a linha preta, vocês lembram que a gente já tinha combinado isso, né, então aqui, ó, a gente vai fazer o recorte ao entorno, ou seja, ao redor da margem. Não pode tirar essa linha, afinal ela tá aí, né? Então, se ela foi impressa, é porque ela tem que ficar, certo? Por que a prof ia imprimir se não precisasse dela estar ali, né? Não tem necessidade. Então, todo mundo recorta bem retinho, devagarzinho. Ok, né? Recortadinho, bonitinho. Aí a gente vai o quê? Pegar o caderno pra gente poder, então, registrar, colar, né, esse material que a gente deixou pronto, tá? Então, a gente vai lá, a gente encontra a última coisa que a gente fez
e deixo uma linha. A prof vai começar folha nova, então folha nova eu não preciso pular a linha, eu já começo na primeira linha da folha, vocês lembram? Então vamos lá para o nosso cabeçalho de hoje. Começamos então ali com o dia, né? Então hoje aqui, ó, dia 2, de que mês que a gente conversou na programação? De agosto, de 2021, continuamos no mesmo ano, certo? Então aqui, ó, que dia da semana que a gente tá? A gente iniciou a aula então na segunda-feira. Então aqui, segunda-feira. E agora a gente vai montar a nossa data numérica. Lembrando, a palavrinha data, a gente do lado vai colocar 2 pontinhos. Eles significam o que esses 2 pontinhos? Que nós vamos anunciar a data. A gente viu na nossa programação que hoje aqui, ó, é dia 2, ó, segunda-feira, dia 2/8. Então a gente começa aqui, ó, 2 dígitos, ou seja, 2 algarismos, 2 números, né? Barra o mês, 08, barra o ano, 2021. Está pronta, então, a nossa data de hoje. Agora, a gente vai deixar uma linha em branco, ou seja, esta linha a gente pula ela, a gente deixa ela em branco. E a gente vai preparar a frase do tempo. Uma frase, ela sempre vai ter o que na frente, pessoal? O parágrafo. O parágrafo, eu vou precisar deixar uma distância aqui para fazer o parágrafo. Essa distância eu marco com o espaço do meu dedo, certo? Então, vocês vão botar o dedo de vocês aí na frente, retinho a linha. O dedo não pode ficar para fora da linha aqui, ó. Ele tem que começar onde começa a linha, certo? E eu faço a marcação do parágrafo, que é esse espaço vazio aqui que vai ter no início da frase. Então, a gente coloca aqui, ó. Hoje está... A prof vai colocar agora de manhã, tá? Não sei como é que vai estar de tarde, mas daí quem tá em casa vai fazer conforme tá o tempo. Vocês vão olhar para fora, para a janela, para ver como é que tá, né? Então, hoje está nublado. Vou colocar aqui, tá? Nesse momento, então, aqui tá nublado, o sol se escondeu, a gente tem umas nuvens apenas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. O solzinho deu uma escondidinha. No máximo, a gente sabe que é 2 linhas para fazer o nosso ícone do tempo, né? Ó, vocês estão vendo? 1, 2. Somente 2 linhas pra gente fazer esse desenho. Depois do desenho do ícone, eu vou deixar novamente uma linha vazia, ou seja, uma linha em branco. Eu pulo ela, tá? E daí a gente vai começar a colocar aqui a nossa atividade das férias, certo? Então, aqui, ó. Deixei uma linha em branco do ícone, vocês estão vendo? E eu vou alinhar esta minha folha com a linha do caderno, ó. Fica retinha, ó. Encosto bem na linha, olha ali, ó. Vocês estão vendo que legal? A linha serve de base pra mim, de referência, ó. Pra mim conseguir colar. Aí eu vejo aqui, ó. O que tá pra fora, ó. Isso aqui ficou pra fora. O que eu faço? Eu já faço a dobra pra dentro. Prof, mas tem muito pouquinho espaço. Bom, se tá muito pequeno, pessoal, a gente não vai dobrar 1000 vezes. A gente cola a folha na outra folha, tá? Então tem que ter uma percepção aí do caderno de vocês, ok? Então vamos pegar a colinha, lembrando, né, pessoal? É uma cola em cada cantinho. Nada de encher de cola. A prof tem falado isso desde o início do ano, então você já tem que estar craque nesse processo aqui de cola, né? Ó, pegou os pontinhos, distribuiu, né? Porque não pode ficar gotinha. Se ficar gotinha, vai enrugar o papel. No meio a gente limpa o dedo e a gente volta aqui, encosta aqui na margem, tá? E cola, ó, lembrando, ó. Ela ficou bem retinha com a linha do meu caderno, a minha folha. E deixei uma linha em branco depois do meu ícone. Lembrem-se também de pintar o ícone do tempo, tá? Então aqui, ó, vou pintar, acabei esquecendo. Nós vamos deixar colorido o nosso caderno, né? De vez em quando o sol dá uma aparecidinha, de vez em quando ele se esconde. Quem quiser desenhar o sol meio escondidinho ali atrás também dá, tá? Solzinho bem tímido ali. Aí vocês vão ver como é que tá o tempo, né, de vocês aí. Tá? Aqui nessa hora que eu tô fazendo a videoaula, o sol tá se escondendo, não tá querendo aparecer não.
Ótimo, então tá pronto aqui nossa atividade de férias, lembrando que vocês devem pintar, pessoal. Quem não pintar em casa vai ter que pintar comigo na sala de aula, tá? Então tem que pintar, essa atividade de pintura faz parte dos objetivos que a prof quer que vocês realizem, certo? Bom, agora que a gente finalizou essa atividade no caderno, a gente vai pro nosso livro de matemática, né? Seguindo a nossa programação, ok? Então vamos lá, pegando o livro, pessoal. Aqui na página 97, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre números. Vamos comparar os números. Como assim, prof? Vamos observar aqui, ó. O Marcelo, ele jogou Batalha dos Números com seus colegas. Veja como foi o jogo. Então, aqui, ó, o professor sorteou as 8 cartas abaixo e cada colega escreveu o algarismo sorteado imediatamente em alguma posição dos seus cartões, para formar 4 números de 2 algarismos. Então vamos ver aqui, ó. Então o objetivo desse jogo da Batalha dos Números era formar o maior número de 2 algarismos. Então aqui, ó, eles receberam essas cartinhas aqui, pessoal, ó. Cartinha 2, 5, 3, 9, 1, 4, 8 e 6. Aí aqui o Marcelo, o que ele fez? Ele formou esses números aqui, ó. Ele juntou a cartela 1 e a cartela 2 e formou o 12. Né? Porque se eu botar os dois juntos, esses dois números juntinhos grudados, eles vão formar um número, a gente vai ler 12. Aqui, ó, 85, 94, 63. Por que que aqui é 12? Porque o 1 tá na casa da, o quê? Dezena, né? Vamos colocar ali, pessoal, no nosso livro, pra gente relembrar, onde que mora a dezena e onde que mora a unidade. Vocês lembram que a gente fez esse exercício? Então, vamos lá. Unidade, pessoal, sempre vai estar do nosso lado direito, tá? Vamos marcar todas as unidades? Ó, unidade sempre é a casinha do lado direito, é a menor casinha. Vocês lembram que é a primeira que foi feita na historinha? Depois, o sábio, né, ele montou a casa da dezena. Então, todos vamos colocar o D de dezena em cima do número aqui, ó, pra gente saber onde que esse número tá morando, certo? O endereço dele. Antes da gente ler ele, a gente tem que saber qual que é o endereço para a gente conseguir ler, certo? Então, o 1 aqui na dezena, ele vale 10. E o 2 na unidade vale 2, a gente vai ler 12. Aqui a gente vai ler, ó, o 8 na dezena vale 80. E o 5 na unidade vale 5, então esse número é 85. Aqui, ó, 94, 63. Agora vamos ver o Marcos, 42... 13, 95, 86. E o Luiz? 12, 63, 58 e 94. Agora a gente vai fazer as atividades. Então aqui, ó, quem conseguiu formar o maior número? Bom, pessoal, para ser maior número, a gente tem o quê? A casa da dezena e a unidade. Para ser o maior de todos, ele tem que ter o maior número na casa da dezena e o maior número na casa da unidade. Primeiro a gente vai olhar qual casa? A dezena, né, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem 1 na dezena. Aqui tem 8, aqui tem 9, aqui tem 3. Então, o Marcelo, o maior número do Marcelo foi 94. Vamos circular aí o 94, pessoal. Vamos ver qual foi o maior número do Marcos. Aqui, ó, 42, 13, 95, ó. E vamos ver qual foi o maior número do Luiz. 12, 63, 50, 94. Bom, os 3 participantes do jogo têm 9 na dezena, então estão todos iguais. Como é que a gente vai descobrir qual que é o maior? Agora a gente vai olhar a unidade. Quem que tem o maior número na unidade também? Bom, aqui, ó, o Marcelo e o Luiz têm 4 na unidade. Quem que tem o maior número na unidade, então? O Marcos, ó, ele tem 95, pessoal. O Marcelo e o Luiz empataram com o mesmo número, né? A gente vê que é igual, o mesmo número dos dois. Então, quem ganhou, quem fez o maior número que montou foi o Marcos. Então, vamos responder aqui, ó. Marcos. 2 pontinhos. Vamos anunciar qual que foi o maior número que o Marcos montou. 95. Então, vocês vão colocar aí. Então, se você tivesse participado desse jogo, como teria arrumado os algarismos para conseguir formar o maior número possível? Bom, pessoal, como que a gente vai montar o maior número possível? A gente tem que primeiro começar com a dezena mais alta,
Qual que é a dezena mais alta que a gente pode usar? É o 9. Então, aqui, ó, o 9 é o mais alto, certo? E para a gente conseguir montar a unidade mais alta, a gente vai ter que usar outra carta mais alta que tem. Qual que é? O 2, o 5, o 3, 1, 4, 8 ou 6? O 8, né? Então, o número mais alto que a gente consegue formar com essas cartas é o 98, certo? E depois desses, eu já usei o 9 e já usei o 8. Vamos ver qual que é o maior aqui que a gente consegue montar aqui, ó. De todos esses, 2, 5, 3, 1, 4 e 6, o maior é o 6, né? Então, vamos cortar o 6. Qual que é o outro que vem antes do 6? É o 5. Vamos ver se tem a carta 5? Tem. Olha que legal, 65. Bom, para a gente conseguir montar o maior número com a carta menor, quem vem depois do 5? É o 4, né? 4. E antes do 4 é o 3. Olha que legal. Depois do 3 sobrou quais cartas? Sobrou o 2 e o 1. Então, quem que vai ser maior? O 21 ou o 12? O 21, né? Então, eu vou colocar o 2 depois a carta 1. Olha que legal. Então, vamos ver quais números que a gente formou. 98, 65, 43, 21. Agora, vamos para a página seguinte. Exercício 3 agora. Então, em cada quadro, pinte o cartão com o maior número. Então, vamos ver quem que é maior aqui. A gente tem o número 45 e 29. Quem que é o maior? É o 45. Então, a gente vai pegar e pintar. Vamos pegar um lápis de cor aí, pessoal? Pintar a cartela do 45, tá? Ah, prof, por que ele é maior, pessoal? Vamos olhar a casinha da dezena aqui, ó. Tem 4. Aqui na casinha da dezena do 29 tem só 2. Então, quem que é o maior? É o 45, né? Agora vamos ver, 37 e 61, quem que é o maior? É o 61. Ele tem na sua dezena 6, enquanto o 31 só tem 3 na dezena. Pintei bem bonitinho. Depois aqui C, temos o número 78 e o número 90. Então, o número maior é o 90, ó, afinal ele tem 9 dezenas na casa da dezena. Isso aqui é um número... É uma dezena exata, vocês lembram? Uma dezena inteira. Por quê? Porque não tem nenhuma pecinha na casa da unidade. Ótimo. Agora, o que ele está pedindo para nós aqui, ó? Exercício 4. Escreva os números das fichas em ordem crescente. Quer dizer que é do menor para o maior. Crescente quando a gente cresce. A gente é bebê e vai crescendo, vai ficando maior, mais velho. Então, a gente precisa ver qual que é o menor número que está aqui. Então, vamos ver, ó, temos o 19, que começa com 1 na dezena. Será que tem algum que começa com 0? Não. Então, a gente começa, vamos colocar o 19 e vamos riscar. O 19 já usei. Depois do 19, vírgula, qual que a gente coloca aqui? Vamos ver. Começa com 2, né? Aqui eu tenho uma peça na dezena e com 2. 28. Qual que é o número que vem depois, mais próximo de 28? Vamos ver, 28. 54? Não. 72? Não. 60? Não, ó. 83? Não. 35, porque, ó, de 2 dezenas ele passa para 13, então a família do 35. Depois que termina a família do 30, vem a família do 40, né? Então vamos ver se tem alguém que pertence à família do 40 aqui. Não temos ninguém ainda, né? Então foi. Depois da família do 40 vem a família do 50. Tem alguém com a família do 50, pessoal? Aqui, ó, temos o 54. Depois a gente tem a família do 60. Tem alguém aparecendo aqui? Olha aqui, ó, exatamente o 60, né? São 6 dezenas exatas, 6 dezenas inteiras. Depois tem mais alguém na família do 60? Não, né? Família do 70. Ah, temos aqui, ó, 72. Depois do 70, tem mais alguém na família do 70? Não, né? Depois do 70, a gente tem o 83. Legal. Então, a gente finalizou. Esses são os números na ordem crescente. Vamos ver se realmente eles estão crescendo? Estão, né? 19, 28, 35, 54, 60, 72, 83. Bom, pessoal, agora a gente vai para o exercício 5, relacione os quadros. Para esse exercício, a gente vai relembrar da nossa reta numérica. Vocês lembram que a gente fez a nossa reta numérica e a gente enrolou lá no palitinho no início do ano? Então, nela, a gente tem os números organizados de forma
de como se eles estivessem numa linha, em forma linear. A gente fala, tá? Linear porque eles estão em uma linha sem fim, né? Se a gente for puxar, eles estão aqui, eles vão indo conforme vai crescendo lá no nosso tabuleiro dos números. Vocês lembram do QVL, onde tem as pecinhas do material dourado? A gente vai colocando peça, vai aumentando. Ok. Então, aqui no exercício 5, a gente tem o primeiro número 38. Vamos localizar o 38 aqui na nossa reta? Então, aqui, ó, veio a família do 20 e chegamos, então, na família do 30, né? Vamos localizar o 38. Aqui está o 38, vocês estão vendo? O 38, ele vai morar entre as dezenas exatas 30 e 40, vocês estão vendo? Ó, as duas pontas aqui, ó, o 30 e o 40, são as duas dezenas exatas. Ele mora aqui, ó, né, entre essas duas dezenas exatas. Prof, o que é uma dezena exata? É quando só tem peça na casa da dezena, ó, vocês estão vendo? Tem 3 dezenas, 0 unidades, aqui, ó, 4 dezenas, 0 unidades. Então, a gente localizou o 38. Vamos ver aqui, ó. O 38, ele mora entre o 20 e o 30? Não, né, pessoal? Ele mora entre o 30 e o 40. Então, vamos ver. Ele mora entre o 30 e 40? Sim. Então, a gente vai ligar, ó. O 38 mora entre o 30 e o 40. Agora, a gente vai olhar outro número, 65. Vamos procurar aqui o 65. Cadê, ó? 40, veio a família dos 50. Aqui, ó, chegou a família dos 60, tá? Aqui, ó, iniciou 65. Olha aqui o 65. O 65, ele vai morar entre quais dezenas exatas? Entre a dezena exata do 60 e a dezena exata do 70. Olha que legal. Então, vamos procurar essas, ó, entre 60 e 70. Esse é o endereço dele. Esses são os vizinhos deles, vizinhos dezenas exatas, certo? Vamos olhar agora o 71. Opa, tá bem aqui do ladinho, ó. O 71 está aqui, né, pessoal? Então, ele mora entre o 70. Qual que é a outra dezena exata mais próxima? O 80. Então, vamos ver, ó. 71. Ele mora entre 70 e 80. Tem essa opção? Não tem. Então, não vou ligar ele para lugar nenhum, certo? 32. Vamos voltar lá para a família do 30. Então, se é 32, eu já sei que ele mora aqui do ladinho do 30, certo? Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. 32. Então, ele mora próximo da dezena exata 30 e a próxima vizinha de dezena exata é, ó, 40. Então, aqui, ó. O 32, ele vai morar entre o 30 e o 40. Vamos olhar o último número? 59. Ah, o 59 é lá da família dos 50. Aqui, ó. Então, ele vai morar entre o 50 e o 60. Olha o 59 aqui, ele é bem vizinho do 60, né? Então, vamos ligar aqui, ó. 59 mora entre o 50 e o 60. Legal, né, pessoal? Bom, prof, mas ficou sem ligar esses dois. Tudo bem, porque a gente não tem número que vai morar entre eles. Então, vai ficar sem ligar mesmo, certo? Bom, agora que a gente finalizou nossa atividade no livro, vocês podem guardar aí, né? Vocês têm no material de vocês a reta numérica. A gente, toda vez que precisa consultar, a gente utiliza, ok? Então, a gente fecha o livro e agora a gente vai seguir para o nosso caderno, porque hoje a gente vai fazer continhas no nosso caderno. Você já fez a primeira atividade, que foi colar, né, nossas férias. Então, aqui a prof acabou a folha, eu vou para a folha nova, tá bom? Sempre vou conferir quando eu for virar se realmente eu estou nas costas desta folha aqui, tá? Sempre passo o dedinho, olha, aí sim eu vou para trás, para as costas desta folha e vou começar aqui, tá bom? Então, a gente vai começar escrevendo o título do que a gente vai fazer agora, tá? Calcule. 2 pontinhos. É o que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. O que é calcular? Então, a gente vai montar a FM. Então, vamos começar, pessoal, aqui com a letra A, tá? Então, letra A. Qual que vai ser a continha da letra A? Então, nós vamos fazer aqui, ó. 864 mais... Essa é a FM que a gente está montando, ok? 864 mais 123. E nós vamos colocar o sinal de igual. Então, a gente montou a FM aqui, vocês estão vendo? Essa é a FM. E agora a gente vai resolver
essa conta. Como é que a gente faz no caderno? Então, vamos aprender como é que a gente organiza essa conta no caderno. Então, a gente pula uma linha da FM. Vocês estão vendo? Não posso grudar na FM, nada de ficar grudando. E vou montar aqui, ó. Vamos pular 2 linhas, tá? Vocês vão saber por quê. Então, deixei 2 linhas vazias. Eu venho aqui no cantinho da margem e vou resolver minha conta, ó. 864, eu coloco nessa linha. E embaixo eu tenho que colocar o 123. Mas antes da gente começar, a gente vai escrever o nome das casinhas. Como assim, prof? Vamos começar com o nome das casinhas. Vamos lá. Primeiro a gente tem a unidade em rosa. Vocês podem pegar o lápis de cor e colocar aí, ó. Unidade na linha de cima, né? Ó, vocês estão vendo que a gente deixou aquela linha? Então, unidade, depois vem quem? Vem a dezena em azul, que é a casa azul. E por último, a gente tem a centena, que é a casa laranja. Vocês lembram na historinha? Então aí, ó, a gente já colocou as 3 casinhas, certo? Agora a gente vai escrever o número embaixo. Como assim? Cada número na sua casinha. Vamos pegar o 123, ó. A primeira parcela, 864, ó. 864, certo? Vamos pintar aqui, ó. Primeira parcela, amarelo, 864. Vamos pintar 864. Agora eu vou colocar a segunda parcela. Não precisa pintar forte não, tá, pessoal? Só fazer uma marcação de corzinha, ó. Agora eu preciso colocar o 123 no lugar dele. Pintei de verde, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, eu vou pegar o 123 e vou colocar aqui embaixo, ó. O 1 é centena. Então, 1 vai na casa da centena. O 2 é dezena. E o 3 é unidade. Olha que legal. Vocês viram? Aí eu montei a minha conta. Agora eu vou fazer o chãozinho, ó. Pinto de verde para vocês se localizarem, ó. Viram? Agora vamos fazer o chão dessa casa, né? Ó, o chãozinho. E vamos fazer as paredes pra gente separar, ó. Cada casa, ó, no seu lugarzinho. Olha que legal! Vocês viram que a gente montou a casa? Agora a gente vai fazer o sinal. O que a gente tem que fazer? É uma adição, uma soma. Vamos somar. Agora que a gente já montou os números na sua casa, né? Agora a gente começa a calcular, que é o que tá pedindo aqui. Calcule. Então, nós vamos começar sempre pela casinha pequenininha, que é a casinha da unidade. Então, a gente vai pensar aqui, ó. Vamos olhar só. A gente esquece que a gente tem essas 2 casas aqui. Vamos tapar. E vamos olhar para a casa da unidade, certo? Aqui que ele tá pedindo pra gente somar. 4 mais 3. Bom, o número maior é 4. 4 já tá na minha cabeça. 4, 5, 6, 7. Então, eu sei que 4 mais 3 vai ser igual a 7. Legal, já terminei a unidade. Agora, eu vou resolver a dezena, tá? Lembrando que aqui, ó, não vou mais olhar para a unidade, ok? Eu vou ficar me concentrando na dezena. A dezena, pessoal, a gente tem o quê? 6 mais 2. Então, 6 é um número maior, né? 6 na cabeça. 6, 7, 8. Quanto que deu? 8. Legal, acabei. Agora, vamos fazer a centena. A gente tapa o resto, porque eu já resolvi. Então, vamos olhar a centena aqui, ó. 8 na cabeça. 8 mais 1. 8, 9, né? 8, 9. Vamos ver que número que formou? Vamos ler isso aqui, ó. 9 centenas, a gente estudou que 9 centenas vale 900. Então, vamos ler, ó. 987. Olha que legal. Então, a gente volta aqui e coloca o resultado aqui, ó. 987. Que legal, né? Então, vamos fazer a letra B agora. Vou pular uma linha, vou colocar aqui, ó, B tracinho, tá? Vamos fazer outra continha. Então, vamos lá, ó. 351 mais 202. Como que eu vou resolver isso aqui? Bom, vamos deixar 2 linhas vazias. Vocês lembram por quê? Olha aqui, ó. Porque uma linha aqui a gente vai escrever a casinha. Vamos, primeira coisa a gente faz. Vamos colocar a nossa primeira parcela. Primeira parcela qual que é? 351, né? Então, eu vou copiar o 351 aqui na linha, ó. Deixei 2 linhas em branco, ó. 351, né? Nesse 351, a gente pega o lápis rosa e coloca 1 vai ser a unidade
E o 5, quem que é? O 5 é a dezena em azul. Vocês vão escrever o D. E em laranja a gente vai colocar a centena, que nem a cor das casinhas que a gente tem na sala de aula, lembram? Ótimo! Agora que a gente já colocou a primeira parcela no lugar dela, a gente vai fazer a segunda parcela, ó. A segunda parcela é esse número de verde aqui. Então, eu vou botar ele aqui embaixo, ó, 202. Então, o endereço dele aqui, ó, a segunda parcela, o segundo número que eu tô colocando, ó. Cada um no seu lugar, ó, por quê? O 2 é unidade, aqui é dezena, aqui é centena. Tá na casa certa, ó. 2, o 0 é dezena e o 2 é centena. Ótimo. A gente vai resolver o quê? Uma adição. Ele tá pedindo pra gente somar. Vamos desenhar as casinhas e o chão. Vamos lá, ó. Vamos separar essas casinhas, cada um na sua casa, ó. Vocês estão vendo que cada um tá na sua casa? E a gente faz o chão da casinha. Tá aí. Agora a gente vai começar a resolver. Como assim resolver, prof? A gente vai fazer a adição. Não é isso que eles pediram, ó. Então, a gente vai olhar aqui a unidade só. Tapamos o resto, ó. Unidade. A unidade pede 1 mais 2. Vamos arrumar esse mais aqui. 1 mais 2. Quanto que dá 1 mais 2? 2 na cabeça, que é o número maior, né? 2, 3. Ai, que fácil. Agora, a gente vai resolver a dezena. Nossa, muito fácil. 5 mais 0, ou seja, 5 mais nada, eu vou continuar com 5. Agora, por último, a gente vai resolver a centena. 3 mais 2. Então, vamos lá. 3 na cabeça, 3. 4, 5. Então, total 5. Olha que legal. Então, a gente teve um número 553. Então, a soma disso aqui é 553. Olha que legal, né? Então, agora a gente finalizou as nossas continhas, nossos cálculos. E a gente, então, agora segue para nossa aula. Então, agora a gente vai seguir, pessoal, para nossa aula de história. Então, lembrando que vocês têm que ter igual da prof aqui, tá, pessoal? O caderno de vocês tem que estar organizado igualzinho. Hoje a gente aprendeu a organizar umas continhas de adição no nosso caderno, fazendo as casinhas, organizando ele um embaixo do outro, bem certinho como a prof fez, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar a nossa aula de história de hoje. E a nossa aula hoje vai ser especial. A gente vai estar observando uma foto atual dos dias de hoje e uma foto antiga. De onde, prof? Da cidade de Farroupilha. E o local que a gente vai escolher para a gente pensar um pouquinho e observar é a antiga estação férrea de Farroupilha. Nesse local, pessoal, há muitos anos atrás, é onde passava o trem, né? Por isso que a gente tem ali os trilhos do trem que aparecem em alguns locais do centro, né? Então, ele fazia esse percurso e ligava Farroupilha aos municípios vizinhos. Então, era por ali que se passava, então, as pessoas que chegavam, que saíam, as mercadorias, tudo passava por esse local. E como será que esse local está hoje? Bom, vamos observar agora esse local como está na foto, né? Essa foto é bem antiga, a gente tem até as marcas do tempo ali, né? Pra gente observar que nessa época a gente ainda observa os trilhos do trem no chão, vocês conseguem enxergar. A gente tem, né, ao redor dos trilhos o cascalho, não existe asfalto, não estamos vendo asfalto, né? Temos o degrau ali que separa a calçada e o degrau que vai separar o trilho. Temos então a estação férrea, é onde fica, né, a parada coberta. Ali a gente tem a casinha, né, pintada com as paredes brancas e a gente não consegue enxergar certo a cor que está pintado ali as aberturas e o telhado em função da foto ainda ser em preto e branco. Ao redor a gente só consegue enxergar vegetação, né? Não enxergamos nenhuma moradia, nem nenhum prédio ou casa ou residência, certo? Agora, com uma foto atual, a gente vai fazer a mesma observação. Então, a gente já consegue ver a cor, né, da estação férrea. A gente observa que o telhado foi mantido, as mesmas aberturas, a porta, os detalhes, né, de decorativos desse local também foram mantidos, continuou mesmo.
Só que temos uma diferença importante aí, né? Observamos no chão que já não existe mais o trilho, né? Os trilhos do trem. A gente enxerga ali o asfalto, inclusive a pintura da faixa amarela, né? Que indica que não é possível estacionar nesse local. Diferente de anos atrás, onde ele era um local de parada, onde as pessoas chegavam, as pessoas iam, né? Enfim, ao redor a gente já consegue enxergar lá ao fundo, pessoal, moradias. E não são moradias simples, não são casas antigas, a gente já enxerga os prédios, né? Se mantém algumas árvores, mas não mais como antigamente, né? Que não existia aí o centro ao redor aí, né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, o centro de Farroupilha começou a se desenvolver ao redor dessa ferrovia, né? Da chegada a Farroupilha. Então, ali na época, ele se chamava esse espaço ali de Nova Vicenza, né? Hoje já não mais. A gente sabe que o nome do local onde está a antiga estação ferroviária é o centro. Então, o nome mudou, né? A paisagem ao redor da estação ferroviária mudou. Já não é mais um local de chegada e de partidas, e sim um local histórico, né, que vai contar um pouquinho do início da história de Farroupilha, quando tudo começou, quando a ferrovia passava por ali, né, e fazia o contato com as outras cidades através dos trilhos, né, que era um meio de locomoção muito importante na época, ok? Bom, agora que a gente já avaliou essas duas imagens, a gente vai voltar para o nosso caderno e a gente vai escrever. Escrever o quê, prof? Mas observando essas duas imagens, pessoal, o que aconteceu? O que continua igual e o que mudou com o tempo? Certo? Vamos lá para o caderno, então? Bom, pessoal, então para a gente começar, a gente vai voltar lá para o nosso caderno, vamos pular uma linha da nossa continha, ó. A minha continha terminou aqui, então eu vou deixar essa linha vazia e nós vamos colocar o título da nossa lição, certo? Da nossa atividade de agora. Então, nós vamos fazer um estudo de imagem, ok? Então, vamos tentar colocar mais no centro o título, porque o título, ele gosta de aparecer, né? Ele é super fashion, então a gente precisa centralizar ele para ele aparecer mais, ficar em destaque, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Estudo de imagens. Como assim, prof? Né? Como estudo de imagens? Vamos observar o passado e o presente e fazer uma comparação, certo? Então, a gente vai pular uma linha do nosso título e nós vamos escrever nessa linha bem aqui junto com a margem, igual vocês vão fazer aí no caderno, tá? O que continua igual. E do ladinho mais pra cá, tá? Vocês podem deixar aqui, ó, uns 2 dedinhos. Aí a gente vai colocar aqui, ó, o que mudou. Podemos colocar o nosso ponto de interrogação. Por quê? Porque ele vai mostrar pra gente que isso aqui é uma pergunta, certo? E agora a gente vai ter que responder. Então, vocês vão pegar uma régua, tá? E nós vamos dividir aqui, bem no meio do espacinho que a gente deixou, no meio. Vocês podem puxar aí, ó, quase o tamanho de uma mão, tá? Olha ali, ó. Eu puxei até o fim da minha folha, porque dá um tamanho bom pra gente escrever, né? Então, aqui a gente pode contornar aqui em cima, ó, em cima da linha da onde a gente escreveu, ó, as perguntas, vocês estão vendo? E a gente vai criar uma tabela. Olha que legal, a gente faz um contorno como se fosse uma caixa em volta. Deixa eu puxar mais pra cá. Olha aí, eu estou fazendo um contorno com a minha régua bem em volta, ó, seguindo a linha, vocês estão vendo, ó? Aí aqui eu passei a régua na margem, ó. Aqui eu passei na última linha e por fim eu posso passar bem aqui no cantinho, no início da margem, tá bom? Então vocês vão fazendo devagarzinho aí, então aqui o último traço para fechar minha tabela. Olha que legal, então a gente construiu uma tabela, agora a gente vai
colocar as informações na nossa tabela, certo? Então, a gente relembrando ali da foto que a gente viu, né? Sobre o que a gente estudou. O que a gente está estudando aqui, pessoal? A antiga estação ferroviária, certo? Então, a gente vai pensar nessa antiga estação ferroviária. O que continua igual? Então, a estação ferroviária em si, né? A estrutura, a casa continua igual, né? Então, aqui a gente coloca, ó, vamos colocar informação 1. A estação ferroviária área. Aí a gente coloca aqui, ó, o que é essa estação? A casa, né? Aquele local ali que a gente encontra no centro, tá? Continua preservada, ou seja, ela continua igual. Preservada. A gente continua com as mesmas aberturas, as janelas, as portas, o telhado continua igual, né? Vocês lembram na imagem? Quem tiver dúvida, pode parar o vídeo e voltar na imagem para continuar observando, né? Tá, o que mais que continua igual? 2, vamos colocar aqui, ó, 2, vou pular uma linha, tá, pessoal, para não ficar tudo grudado. 2, ainda existe algumas árvores em volta, né? Então, vamos colocar que ainda existe vegetação ao redor. É idêntica daquela época? Não é, né? Mas ainda permanece alguma coisa de árvores, enfim. Aos arredores, tá, pessoal? Ótimo. Agora vamos pensar no que mudou, pessoal. O que não está mais lá? Então, vamos colocar aqui, ó, item 1. O que não está mais lá? Os trilhos do trem, né? Os trilhos não estão mais lá. Vírgula. Agora existe o que, pessoal? O asfalto, né? O asfalto. 2. O que a gente observa, né? Que mudou. Antes a gente não via nenhuma moradia ali perto, né? Ali próximo. Não existia assim, moradores, prédios, casas, né? Então, hoje o que a gente enxerga? Moradias, prédios, né? Comércio. Então, em volta daquela estação ferroviária se formou uma comunidade, né? Se formou um bairro que a gente conhece hoje como o centro, né? Então vamos colocar aqui, ó, o que mudou? Agora existem moradias e comércio, né? Ao redor da antiga estação ferroviária. Da onde, pessoal? De Farroupilha, olha ali, ó. Vocês vão colocar bem igualzinho a prof colocou aí, tá bom? Então, né, hoje a gente consegue encontrar moradia, comércio. Quem vai no centro? Quem já foi no centro para ver, né? A gente tem ali vários comércios, várias lojas. A gente também tem os prédios onde as pessoas moram, casas, né? Então, antigamente a gente tinha o quê? Né? A estação ferroviária, que tinha os trilhos, né? Então, a gente colocou, ó, que os trilhos, né, já não estão mais lá, porque mudou. Então, antigamente a gente tinha os trilhos. O que mudou? Agora existem moradias e comércio ao redor. Antigamente não existia, né? Porque foi a partir da estação ferroviária que se buscou desenvolver naquele local
mais interação com as pessoas que chegavam e que partiam. Que legal, né, pessoal? Então, a princípio era isso. Depois, quando a gente estiver em sala de aula, a gente vai conversar um pouquinho mais. Será que alguém sabe mais alguma coisa sobre a estação ferroviária? Aí pode vir e contar pra gente, certo, pessoal? Então, por hoje era isso e até amanhã. Beijo, beijo. Tchau, tchau.